Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas esse vídeo, gente, é algo assim que eu não poderia deixar de fazer. Eu relutei muito para ver se eu faria esse vídeo e eu decidi fazer. Falta pouco tempo para eu sair pro trabalho e eu tava pensando em fazer no trabalho mesmo, rapidão, mas eu vou preferir fazer aqui da minha casa. Gente, eu tive um sonho essa semana e eu creio sim que foi uma revelação de Deus para minha vida, né? E eu fiquei relutando, só que ontem eu contei na igreja o sonho. Para quem não sabe, né? Quem caiu agora nesse canal, ou até mesmo quem já está há muito tempo, eu sou cristã evangélica e eu creio muito na revelação, é bíblico, né? Deus derramaria do seu espírito nos últimos tempos sobre velhos, crianças, jovens. E o que aconteceu? Eu creio que foi de quinta para sexta, eu passei o dia bem pensativa. Eu sonhei que eu falava pro meu filho aqui em casa. Só que quando eu falava pro meu filho, me batia uma preocupação, isso no sonho, me batia uma preocupação. E eu falava assim, eu preciso juntar dinheiro para estocar alimento, né? Nessa hora, o meu filho, no sonho, né, que eu creio que foi uma revelação de Deus, ele se mostrava assim bem soberbo e ele falava assim que o que ele queria dizer para mim era que isso mesmo tinha que acontecer e que no final de tudo, né, da epidemia, das coisas catástrofes que acontecem, a gente deveria ainda aguardar o inferno. E nessa hora eu tô contando como eu sonhei, tá? Não vou passar a mão por cima. Não sei se eu vou perder inscritos, mas eu precisava contar. E nessa hora eu levantava assim a mão para cima numa autoridade, eu falava assim: eu não. Diz a palavra de Deus que antes da fundação do mundo, segundo na sua presciência, eu já era escolhida em Jesus Cristo. Eu não. Bem, e ontem quando eu contei na igreja, né, ontem foi domingo, a missionária que congrega na minha igreja, depois do final do culto, ela também pediu oportunidade para falar algo e ela disse que ontem ou foi sábado, ela disse que chegou do Carrefour, tinha feito comprado umas coisas, e ela disse que quando ela chegou em casa, Deus falava o seguinte para ela: paga esse cartão e compra tudo que você puder de alimento e guarda, estoca. E ela disse: eu não tô entendendo. Se eu falava, é desse jeito, estoca alimento, né? E, gente, a gente sabe que se acontecer da gente ter que ficar em casa por algum motivo, porque a epidemia se alastrou no Brasil, o pessoal vai sair desesperado para os mercados para fazer compra, para estocar alimentos. Então, assim, repassem esse vídeo. Não tô falando que você tem que sair desesperado, mas eu acho que num momento como esse, não é momento da gente se preocupar em fazer compras, né, luxo, mas pensar na sobrevivência, estocar produtos de limpeza, é, produtos que venham dar organização à sua casa, como sacos de lixo para embalar bem o lixo, produtos de limpeza antisséptico, né, pra gente. A gente não sabe o que pode acontecer. Olha como que está na China os mercados vazios, né? E, gente, parece que é algo irrelevante, mas eu acho sim que é algo pra gente pensar. Eu hesitei muito em fazer esse vídeo, mas é assim, é um vídeo que eu creio que é para um momento, pra gente ficar alerta, né? Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Curta, né? Envie para seus familiares do WhatsApp, não custa nada. Se acontecer a gente estocar alimento e não for um caso assim grave, se não for um caso de faltar alimento ou os preços subir porque o alimento é barato, né? Nos Estados Unidos dizem que quando acontece um caso assim, que eles têm que esvaziar a cidade, as pessoas têm que estocar alimento, os mercados recebem ordem do governo para baixar o preço. Aqui não, gente. Olha o país que a gente tá, eles aumentam, fica tudo muito mais caro. Então, você que mora em regiões, né, que vende feijão por saco, eu sei que no Nordeste, em algumas cidades do interior, mais próximo a fazendas, a gente consegue comprar, não custa nada comprar 1 ou 2 sacos de feijão, guardar,
é uma reserva. A gente não sabe o que pode acontecer. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima. Quero saudar os irmãos, a todos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a nossa irmã Aparecida, Maria Aparecida Xavier. Eu sou membro da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu quero contar uma revelação que o Senhor me deu em sonhos. O Senhor vem cobrando para me contar essa revelação, essa visão que Ele me deu em sonhos. E eu tive uma visão em sonhos com o cavalo amarelo do Apocalipse. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que essa visão que eu tive, inclusive, irmãos, é uma mensagem. Eu nem tinha consciência, nem consciência direita, eu não tinha essa consciência dessa mensagem dos cavalos amarelos do Apocalipse. Eu não tinha, assim, para falar a verdade, irmãos, aquele entendimento, né? Se fosse uma mensagem que eu tivesse ela, assim, se eu entendesse direitinho, ficasse com ela na cabeça, não, é uma mensagem, irmãos, que nunca nem passou pela minha cabeça. Eu estou sendo, como faz, sincero com os irmãos. Deus, Ele é testemunho do que eu estou falando. Eu sei que eu levantei de madrugada, fiz uma oração e deitei de novo. O relógio, ele desperta 6 horas para meu esposo levantar. Quando foi mais ou menos, essa visão mais ou menos, deve ter sido mais ou menos 15 para 6, porque logo que eu acordei, passado um pouquinho, o relógio despertou, o celular despertou. Irmãos, a revelação que eu tive foi do Apocalipse 6. Vamos ler essa mensagem, que é Apocalipse 6, a abertura do primeiro 6 selo. Olha o que o Senhor fala, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Sobre o cavalo amarelo. E havendo aberto o 4º selo, irmãos, é o último cavalo, hein? E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Olha a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, então, o Senhor me deu essa visão dia 11. Eu deitei, irmãos, quando eu deitei e eu dormi, quando eu olhava para o céu, eu via algo descendo. Aquilo foi descendo. E até então, irmãos, eu achava que era um avião que queria. Eu fiquei com medo, eu senti medo, que eu achava que aquele avião ia cair, ele ia cair em cima de mim. Então, irmãos, eu até queria me esconder. Eu estava na rua, procurei alguma casa para me esconder, mas eu não encontrei. E eu fiquei olhando aquilo descer. Conforme foi descendo, eu percebi, irmãos, que não era um avião, que era o cavalo amarelo do Apocalipse. Irmãos, eu apontava o dedo e olhava e ficava assim, olha lá, é o cavalo amarelo do Apocalipse. É sinal da vinda de Jesus. Eu falava desse jeito, irmãos. É o cavalo amarelo do Apocalipse, é o sinal da vinda de Jesus. E eu repetia várias vezes desse jeito. Então, irmãos, tinha um homem do meu lado, um senhor, ele estava com a palavra de Deus. E eu falava para ele assim, olha aí na Bíblia, olha aí no Apocalipse, olha lá, é o cavalo amarelo do Apocalipse. E é sinal da vinda de Jesus. Eu falava desse jeito. Irmãos, e eu fui andando, e apontando, e olhando, e aquele cavalo parado no céu. E, irmãos, de repente, eu fui andando e eu vi uma grande multidão. Existia uma multidão de gente, mas muito. E eu falava para aquele povo, olha lá, porque, irmãos, tinha um cavalo amarelo e sentado nele estava um homem, como se fosse um homem, assim, tipo de guerra, com aquelas vestiduras de guerra, assim, aquelas roupas, né, de guerra, com aquelas armaduras. E ele também era igual o cavalo, a mesma cor que ele era, o cavalo era, ele também era. E eu falava para aquela multidão assim, olha lá, aquela multidão, irmão, aquele tanto de gente, mas muita gente mesmo, muita gente. Ninguém dava crédito, estava se divertindo, né, brincando, eu falava, irmão, ninguém estava nem aí, ninguém dava crédito.
E eu olhava para o céu, irmãos, e eu ficava olhando, assim, até mesmo fadigado, né? Que eu falava, olha lá, olha, mas ninguém olhava, irmãos. E eu falava assim, olha lá, é o cavalo amarelo do Apocalipse. Eu ficava apontando para o céu, é o cavalo amarelo do Apocalipse. E é sinal da vinda de Jesus. Irmãos, eu ficava falando que era o cavalo amarelo do Apocalipse e que era sinal da vinda de Jesus. Irmãos, mas ninguém dava crédito. Mas de repente, eu vi, irmãos, como se abrisse assim uma cratera, um buraco, e caiu, irmãos, um punhado de gente ali instantaneamente. Aquele povo sumiu. Foi muito rápido, instantaneamente, de repente aquele povo sumiu. No sonho, irmãos, eu queria saber para onde aquele povo tinha ido. Né? Mas ficou ainda muita gente, mas uma turma, muita gente aí caiu dentro desse buraco e tudo morreram. E aí, irmãos, eu olhava e falava que era sinal da vinda de Jesus. Irmãos, esse cavalo, ele já está agindo na face da terra. Ele já está agindo. E ele é o último cavalo, o cavalo amarelo, irmão, que dessa palavra de Deus, ele é o último cavalo, porque tem um cavalo preto, o branco, o vermelho, mas o Senhor me mostrou o amarelo, e ele é o último cavalo. Se os irmãos for ler a palavra de Deus, irmãos, ele é o último cavalo, e daí vem a vinda de Jesus. Irmãos, é sinal da vinda do Senhor. O Senhor está nos despertando. Olha como que está o mundo. Olha o Brasil como que está. Olha como que está o mundo ao nosso redor. Então, irmãos, Jesus está voltando. Vamos nos despertar. Vamos nos despertar em oração. Vamos nos despertar, vamos pedir força, graça a Jesus para nós orar, para nós jejuar, para nós buscar o Espírito Santo, porque Jesus está voltando. Precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nós vencer. Então, irmãos, precisamos buscar o Senhor. Jesus está voltando. Então, que essa mensagem fica no coração de cada um. Você que pode levar essa mensagem para frente, leva que Jesus vai te dar vitória. Jesus vai te abençoar. Porque, irmãos, foi uma revelação muito clara mesmo. Eu não tinha consciência desta mensagem. E o cavalo amarelo, ele é um dos piores cavalos do Apocalipse aqui. Então, irmãos, essa mensagem fica gravada no coração de cada um. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Aline e eu quero contar aqui sobre um sonho que eu tive no dia 1º de outubro. Nessa noite, antes de dormir, eu orei a Deus e pedi para Ele que, se fosse da vontade dele, me revelar algo em sonho, não necessariamente relacionado à vinda de Jesus, ao fim dos tempos. Revelações no geral, porque a gente sabe que Deus nos revela aquilo que Ele quer em sonhos, na palavra, em visões, né? E eu orei nesse sentido, para que, se fosse da vontade dele, me revelar algo, independente de qual área fosse, que assim eu fizesse. E aí eu dormi. E no sonho, estava eu, a minha mãe, meu marido, a minha irmã, minha avó e o meu filhinho de 1 ano e 3 meses. E aí eu lembro que a gente saía de uma porta assim para a parte de fora, a gente passava por uma porta, ia para fora, assim, e o céu tava numa cor estranha, assim, meio laranja escuro, não tinha nuvens, né? O que tinham parecia assim uma neblina. E naquele momento eu senti em mim, eu sabia que o arrebatamento estava próximo. Eu tinha esse sentimento assim pulsando dentro de mim, eu tinha certeza de que o arrebatamento estava próximo. No ar assim tinha um clima caótico, sabe? E daí eu comecei a ver pessoas correndo para lá e para cá, assim, perdidas, desesperadas, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, mas na minha mente eu tinha muito claro o que estava acontecendo. E daí, no meio dessas pessoas, assim, elas estavam
pânico, perdidas, elas não... desorientadas, essa é a palavra. Elas estavam assim desorientadas, não sabiam o que estava acontecendo. E aí eu vi uma moça no meio desse povo. Ela não estava desorientada, você via assim pelo jeito que ela se posicionava, e ela tentava explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque ela também sabia, né? E ela tentava falar, sabe quando uma pessoa assim tenta explicar, mas os outros não querem ouvir, as pessoas saem, como por exemplo pessoas na rua que estão entregando um panfleto e a gente ignora, muitas vezes a gente acaba ignorando. Era exatamente assim que acontecia, né? Ela tentava ali explicar o que estava acontecendo, mas as pessoas simplesmente ignoravam e continuavam correndo desorientadas, até que surgiu perto dela a figura do anticristo, e eu sabia que era ele. Eu tinha muita clareza do que estava acontecendo, e parecia que eu estava assim, até aquele momento, só vendo as coisas acontecendo, né? Eu estava ali atuando, eu estava só vendo. Surgiu perto dela o anticristo, só que ele tinha aparência de homem, né? Uma pessoa humana, só que a feição dele era demoníaca, né? Ele tinha uma feição demoníaca, e ele se levantou perto dela e ele tentava atacá-la, ele tentava pará-la, né? Ela ali continuando, tentando explicar para as pessoas do que estava acontecendo, e ele jogava os braços assim para cima dela, tentando paralisá-la. Eu não me recordo assim muito qual foi a ordem cronológica das coisas que aconteceram no meu sonho. Isso eu sei que foi a primeira coisa, essa parte foi a primeira coisa que eu me lembro. As outras coisas que eu vou explicando agora, eu não tenho muita certeza em relação à ordem cronológica de que elas aconteceram, então eu vou só falando as cenas que eu via, né? De repente eu vi algumas bolas de fogo caindo do céu. Eu estava parada, parecia que eu estava num ponto de ônibus com a minha família, minha mãe, minha avó, minha irmã, meu marido e meu filhinho, e eu vi bolas de fogo caindo do céu. Essas bolas de fogo, elas faziam bastante barulho, mas não causavam grande destruição, tá? Eu via caindo, faziam muito barulho, mas assim, os danos não eram muito grandes, né? E nesse momento eu lembro de virar para minha mãe, para minha irmã, que não são convertidas. Eu falei: agora vocês acreditam? Agora vocês estão vendo o que é que está acontecendo? Vocês precisam se entregar para Jesus. Vocês precisam aceitar Jesus. E aí nesse momento, eu sabia que a gente precisava fugir, se esconder, né? Não sei porquê, mas eu tinha esse sentimento que a gente tinha que ali fugir, se esconder. E eu falava para elas: aceita enquanto tem tempo, aceita. E isso a gente andando e andando num passo apressado. Eu falei: vamos fazer uma oração agora, repete depois de mim. Sabe quando a gente está na igreja, o pastor faz o apelo: quem quer aceitar Jesus? Ó Senhor meu Deus, Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. E eu começava a repetir isso para elas repetirem. Mas elas ficavam relutantes, sabe? Eu falava: aceita, porque o tempo está acabando. E eu não me lembro, mas eu acho que elas não repetiram a oração aceitando Jesus. E aí eu lembro acho que a gente entrou por um portãozinho, assim, era uma casa, não sei, não tenho muito claro isso na minha mente. E ali tinham também muitas pessoas, a maioria delas muito desorientadas, com medo, sem saber o que estava acontecendo, mas algumas pessoas parece que elas sabiam que precisava se esconder, se abrigar de alguma coisa. Só que aí nesse momento, no meio dessas pessoas um pouco desorientadas e começando a se esconder, essas pessoas se escondendo, começou a aparecer um outro tipo de grupo de pessoas. Pessoas assim numa atitude mais hostil, né? Pessoas que estavam ali para pegar, para
prender as outras que estavam fugindo. Elas estavam subjugando os outros, elas estavam de guarda, elas estavam caçando, assim. Eu lembro de ver uma dessas pessoas, assim, com um olhar muito, muito rude, muito hostil mesmo, assim, de tipo, corre que eu vou te pegar, né? Vocês têm que se esconder, né? Que se essas pessoas, é como se esses outros fossem pegos, soltos, andando assim, essas pessoas tinham essa autoridade de levar preso, levar cativo, né? E essas pessoas usavam um tipo de uniforme. Elas não estavam vestidas como as outras, elas estavam vestidas todas iguais, né? Essas pessoas que tinham essa postura de guarda, né? Elas eram guardas, elas eram vigilantes, assim, só que muito hostis. E a gente sabia que tinha que fugir dessas pessoas, tinha que se esconder delas, até que nós encontramos um lugar, parecia um apartamento bem pequenininho, que tinha várias outras pessoas. E nas conversas, né, eles falavam que a gente tinha que ficar ali, né, ficar quieto, enfim, para não ser pego. Enfim. E daí eu não me lembro bem assim o que foi, o que aconteceu, que eu me lembro de ver o meu marido colocando as coisas dentro do carro, no nosso carro, no porta-malas, né, colocando mala, enchendo assim como se a gente fosse fugir, a gente fosse sair dali. Foi isso, a gente ia fugir daquela cidade, dessa cidade, desse local, né? Nós, né, nossa família ia fugir. Eu lembro de ver o meu marido com o porta-malas aberto e colocando as coisas ali dentro, a gente ali, né, apreensivo. Só que eu não me recordo o que exatamente aconteceu, que eles acabaram indo sem mim. A gente se perdeu, a gente se separou, a gente se afastou. Eu não me lembro qual o motivo, né? Isso não está muito claro, mas eles foram sem mim, eu fiquei para trás. Meu Deus, vocês não têm ideia assim, do vazio que ficou dentro de mim, da tristeza que eu fui tomada, assim. A minha família tá longe de mim, eu tô aqui. E aí eu voltei para aquele apartamentozinho onde estavam aquelas outras pessoas. Eu falava, gente, me ajuda porque a minha família foi e eu estou incomunicável. A gente não conseguia se falar porque não tinha sinal de internet, não tinha telefone, não tinha nada. Então eu sabia que eu não conseguia me comunicar com a minha família. E eu comecei a orar, eu clamava e clamava por Jesus. Eu clamava, Jesus, Jesus. Eu lembro exatamente que a minha oração era diretamente para Jesus. Jesus, me ajuda a achar minha família. A gente precisa se encontrar. Jesus Cristo, me ajuda. E daí algumas coisas aconteceram, não estão muito claras na minha mente exatamente o quê. Mas já chegando ao final do sonho, eu lembro que a minha família foi localizada e que a gente ia se encontrar. Eu não cheguei a vê-los, mas eu já sabia, eles já tinham sido localizados, a gente estava indo para se encontrar. E aí Deus falou comigo. No sonho eu sabia que era Deus falando comigo. Fiquem por perto, fiquem juntos, não se separem. E aí eu acordei.